Amém. Glória a Jesus. Vamos estar. Louvado seja Deus. Começando essa reunião, deixando uma passagem, né, muito conhecida em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que diz assim, ó: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que nessa noite, nesse dia da qual você está ao alcance da minha voz, as suas vestes sejam alvo, né, aleluia, do poder de Deus, e que nunca venha faltar o óleo, a unção sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Então nessa noite estamos aqui com o propósito de fazer memória dele, de fazer, louvado seja Deus, aquilo que o Senhor manda, né? Fazer em memória de mim todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Leiam comigo para vocês entenderem. Glória a Deus. Não atrapalha não, gente. Pode ficar lendo. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus diz assim, ó: e naqueles dias apareceu João, o Batista, né? Pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram com ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 7, né? Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento? E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo, que nunca se apagará. Bem, até aqui. Por que João Batista estava dizendo essas palavras àquele povo que desceu até ele para ser o quê? Batizado? Porque era um povo que não queria abandonar o quê? Os seus pecados. A Bíblia sempre vai nos alertar o perigo do pecado na nossa vida. Enquanto tu viver nesse mundo, estiver nessa terra, enquanto tu estiver no caminho da luz, da fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você sempre vai ser confrontada com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai te mostrar
o caminho certo. Quando você pega um automóvel, né, ou um Uber, você diz para o motorista, quero ir para a rua X. Aí o Uber vai e bota o quê? Lá o automóvel, um trajeto para chegar na rua X. E é assim que é o Espírito Santo. Ele vai te guiar, te levar para o caminho que você vai chegar no lugar. E qual é o lugar que você quer chegar? No céu. A Bíblia diz aqui que o João Batista, quando ele veio pregando naqueles dias, no deserto da Judéia, ele anuncia assim, ó, arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino dos céus. Então, João Batista, ele não veio prometendo prosperidade na terra. Olha a direção centralizada do profeta, né? Do homem de Deus, João Batista, naqueles dias. Ele veio preparar o quê? A chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se ele estava preparando a chegada de Cristo, é porque Cristo já veio. Amém? Então, ele estava preparando a chegada de Cristo, pregando o quê? O reino dos céus. Ele não veio falando do reino da terra. Ele veio falando do reino do céu. João Batista não estava nem aí para qual tipo de poder, de autoridade que você teria na terra. Ele estava preocupado em você entender o quê? O reino do céu. Então foi isso que João Batista veio fazer. Ele veio mostrar para aquele povo que eles tinham que se arrepender. Eles tinham que confessar o que? Os seus pecados. Aqui está escrito no versículo 2, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. E ele dizia assim, ó, no versículo de número 8, produzi, pois, fruto digno de arrependimento, né? Porque, aleluia, João Batista falou isso para aqueles que veio até ele, que eram fariseu e saduceu, que tinham uma seita, né, naqueles dias, operando no meio do judaísmo. Então, porque muitos entendiam que já eram salvos e não precisavam, sabe, fazer alguns tipos de prática, da qual viria mais para frente Jesus manifestar pela sua palavra. Olha só o que diz aqui a Bíblia no versículo 3. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar o quê? As suas veredas. Olha, Jesus, ele veio, foi para endireitar a vida da pessoa. Ele não veio para mudar nada que o homem está fazendo na terra. Interessante isso. Ele veio para mudar a vida da pessoa. Por quê? Porque o que importa para ele é o reino dele na terra. Quem é o reino de Deus na terra? É a igreja do Senhor. É o povo de Deus. Deus não está nem aí para o reino dos homens, porque Deus sabe que o que importa para ele é o reino dele na terra. E muitos naqueles dias, eles entendiam que predominava era o reino dos homens, até porque era o tempo, né, dos imperadores. Roma estava sob o domínio daquelas regiões todas. E diz a Bíblia, né, que João Batista, ele diz assim, ó,
Em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós entendemos que há o batismo da parte do profeta e há o batismo da parte de Deus. Deus, Ele vai te batizar com fogo. O que é isso? É um batismo diferente do batismo de água. Jesus, lá em Marcos 16, ele diz que a gente tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Batizando assim com água. Para fazer o quê? O simbolismo do novo batismo, que é do Espírito Santo. Né? O batismo de fogo. Então, sabe, agora que você confessou os seus pecados a Deus perante a presença do homem, aí entra o arrependimento, o batismo de arrependimento, e agora vai vir um batismo do Espírito Santo, ou seja, o batismo de fogo, da qual você vai ser visitada pelo seu poder, como aconteceu lá em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, que quando eles estavam todos reunidos, unânime, em uma casa, a Bíblia diz que desceu sobre eles o quê? Pousaram sobre eles como língua de fogo, e cada um falava em línguas o quê? Diferenciada, língua estranha. O que é isso? Isso é poder de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele te reveste desse poder para mostrar na tua vida que você tem autoridade no nome dele na terra. Para terminar, para a gente entrar na liturgia da Santa Ceia, o versículo, né, de número 12 diz assim, ó: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Olha essa expressão. Queimará o quê? A palha com fogo que nunca o quê? Se apagará. O que diz Apocalipse? No capítulo 21. Vamos memorizar o que diz lá em Apocalipse, capítulo 21, da qual, aleluia, diz a Bíblia sobre... Deus declarou os seus olhos. É mesmo? Tem qual versículo aí, bicho? 4. Ele é rápido, né? Glória a Deus, né? Nessa, né? É 21, versículo? 21. Capítulo 21, capítulo 21, versículo 4. Fala do novo céu e da nova terra, né? Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são o quê? São passadas. Mas sabe que nesse capítulo 21, no versículo 8, lá no finalzinho, né, da parte C, lá diz assim, ó, que a sua parte será no largo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que é isso? Largo que arde com fogo. Lago, obrigado. Lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que é isso? Está falando de um buraco, né?
de algo redondo. Você já viu algum lago horizontal? Ele é o que? O lago geralmente ele é em círculo, não é isso? Redondo. Então a Bíblia diz aqui que um lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, um lugar aonde vai ter um fogo de enxofre que vai sempre permanecer, que é a segunda morte, onde será lançado o que? Os idólatras, os fornicadores, os feiticeiros, os mentirosos, né? Os abomináveis, os homicidas, todos aqueles que são incrédulos, covardes, serão jogados nesse lago de fogo, né, de enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse ela faz, sabe, uma combinação de texto com o Evangelho de Mateus, da qual nós entendemos, sabe, que existe um propósito de Deus em cada simbolismo que Ele deixa na sua palavra. O batismo, a ceia, a oração, o jejum, porque o simbolismo, sabe, do batismo, ele é importante sim, como assim a ceia. Por quê? Porque ele faz, sabe, ali a comparação de você se declarando morta para o mundo e agora seguindo a Cristo. E a ceia, ele mostra você fazendo memória de um Deus que você crê, de um Deus que tu aceitou. E quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a trilhar em campos verdejantes, como diz Salmo 23. O que acontece? Tem pessoas que elas querem alcançar uma salvação sem o quê? Arrependimento. Tem que haver arrependimento. Tem que confessar. Tu tem que se esforçar em entender que tu precisa de arrependimento. É o que João Batista fazia naqueles dias. Ele batizava para arrependimento, já preparando o quê? A chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. Entendeu? E uma vez que Jesus agora vem, as coisas começam a se casar. Porque Jesus começa a pregar o que? Em nome dele. Nem em nome de A e nem de B, em nome dele. Ele diz, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim nunca o quê? Verá morte. Então, agora tem um caminho. Agora tem a direção. Agora o GPS está ligado. É só você deixar ele te levar. E essa é a realidade de muitos. Não querem, sabe, viver uma vida de arrependimento. Não querem confessar. Aí ficam lutando contra o quê? As suas próprias teimosias. E não vence. Amém? Vamos entrar na ceia. Orar aqui em nome de Jesus. E vou fechar ali. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, viemos diante de Ti mais uma vez te louvar, te glorificar, meu Senhor da glória, por essa noite, pela Tua palavra, Senhor da glória, que o Senhor veio para anunciar as boas novas do Pai, arrependimento.